Olá, bem-vindos a mais uma sessão do nosso Programa Estendido de Educação do Congresso Avixa de 2021, um congresso 100% enfocado em educação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Cecília, eu sou parte da equipe da Avixa na América Latina. E hoje quem nos acompanha é o Hugo Rangel, que vai falar um pouquinho sobre som ao vivo online. Bem-vindo, Hugo, é um prazer estar aqui com você. Olá, Ceci. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui hoje com a Avixa e eu venho-vos falar de uma forma muito simples, mesmo de uma forma muito resumida, quais serão as melhores opções para fazer som ao vivo nestes meios novos de âmbito digital, através destas plataformas de conferência, de videoconferência. Neste caso, eu criei aqui uma apresentação de PowerPoint, pela qual vou partilhar aqui com vocês a mesma, para conseguirem dar uma vista de olhos e verem quais são os conteúdos que vos trago. Neste caso, o introdutório baseia-se aqui no som ao vivo, portanto, via internet. Quando fazemos apresentações para alunos ou conferências ou reuniões, muitas vezes temos necessidade de transmitir os conteúdos áudio de uma forma mais avançada, portanto, que não seja apenas com aquele sistema do telefone ou do portátil, em que temos um microfone que apanha um pouco de ruído e tem aqueles artefactos inerentes a estas plataformas. Portanto, aqui nesta apresentação, eu tento vos mostrar um pouco quais são as melhores opções para conseguirmos ter, dentro dos recursos que temos disponíveis, o melhor resultado possível. Portanto, vou avançando já com esta apresentação. Portanto, no primeiro slide temos aqui um resumo, que no fundo portanto, baseia-se naquilo que estive mesmo agora a explicar, que é a sonorização de áudio digital e streaming em eventos online. E depois temos aqui um chamado chain do áudio, portanto, o percurso do áudio, em que temos a parte da captação, que percorre o circuito do áudio através de um pré-amplificador, e esse sinal, depois de pré-amplificado, é convertido em digital e é misturado e enviado para a internet, que por sua vez depois é descodificado nos terminais dos receptores. Portanto, para isso mesmo temos aqui várias opções na captação. Temos a hipótese de usarmos microfones de lapela, que por norma são usados aqui na lapela, mas temos outras opções que vos vou mostrar mais à frente. Temos ainda as melhores opções de posicionamento dos microfones. Normalmente para estas aplicações optamos sempre por a proximidade do microfone, para melhor rejeição a ruídos. Depois para a pré-escuta, para não termos tantos problemas com o ruído ambiente e termos melhor percepção do que está a ser falado ou tocado, temos a hipótese de usarmos auscultadores ou colunas. E as diferenças do tipo de conversores e pré-amplificadores do sistema. Portanto, numa primeira abordagem, a forma mais discreta, se calhar para um palestrante, para se poder movimentar de uma forma livre e exprimir com as mãos, é sempre bom usarmos um microfone discreto ou um microfone, como eu estou a usar neste momento, um microfone overhead, que está fora da cena. Neste caso, nos slides que eu vos apresento, temos aqui a hipótese de usar um microfone miniatura que está a ser utilizado como headset, no fundo, um microfone de cabeça. Eh, Há um estudo que eu vos apresento, que foi feito através da empresa DPA, que diz-vos várias curvas onde resultam melhor o posicionamento dos microfones. Nós temos várias hipóteses.
temos as hipóteses de usar microfone de headset, que normalmente apoia nas orelhas e fica junto à boca. Temos a hipótese de usar um microfone de lapela, como disse há pouco, que é colocado na roupa. E esses microfones miniaturas podem ser destacados da mola e fitados diretamente no instrumento ou na voz, neste caso na cara, como é na atriz que está no slide, que tem um microfone simulado no cabelo. Portanto, neste caso, como tem menos obstáculos e está num posicionamento superior à voz, é dos melhores, é uma das melhores soluções para não termos artefactos no som e problemas de ressonâncias e alterações ao timbre vocal. Passando para o próximo slide, temos a hipótese de usar microfones de mão. Neste caso, no microfone da mão, é importante saber distinguir qual o melhor posicionamento do microfone e a questão da proximidade, ou como eu falava anteriormente, na proximidade do microfone, consegue-se fazer com que haja melhor rejeição ao ruído ambiente. Ou seja, quanto mais próximo falarmos da cápsula do microfone, portanto, se for uma distância deste género, temos mais presença de grave e melhor percepção total da articulação silábica do que se está a dizer, ou a cantar, neste caso. Um dos fatores fundamentais e importantes para que a cápsula não modifique o seu timbre é a pega. Portanto, nós temos que pegar no corpo do microfone, na zona central, porque se alterarmos a posição da mão no microfone, ele vai ter comportamentos diferentes em termos de resposta, como vos vou mostrar mais à frente. Um dos grandes erros, como vos aparece ali, é taparmos a cápsula do microfone. Portanto, aqui temos 5 exemplos que vos mostra bem a diferença de resposta entre a forma de posicionar os microfones e qual a melhor solução para que haja os melhores resultados e os menos problemas e o menor problema de ressonância e de modulação da cápsula. Portanto, neste caso temos o primeiro slide, que é a posição ótima, o segundo, que já está com a mão próxima à cápsula, mas mesmo assim não a tapa. Portanto, se repararem na curva, não tem grandes problemas de alteração ao timbre do microfone. E nas últimas três, a partir do momento que estamos a interagir diretamente com a cápsula do microfone, começamos a criar problemas graves, até à última solução, em que o microfone fica em forma supercardioide, mas distorce totalmente a cápsula, criando ali umas ressonâncias médias muito agressivas, o que vos pode criar facilmente problemas de feedback numa atuação mais ao vivo, em que há colunas próximas ou monitores. Portanto, neste caso, para resolver esses problemas de colunas desculpem, para resolver os problemas de feedback e de melhor rejeição a feedback, temos sempre a hipótese mais simples e mais aconselhada é usarem auscultadores. Numa situação em que, usando os auscultadores, portanto, não temos que tratar de uma forma agressiva os microfones, portanto, não precisamos de tantos filtros para compensar o chamado crosstalk ou quando o microfone está aberto, ele apanha ligeiramente o som ambiente. O som ambiente pode ser proporcionado também pelas colunas que estão a amplificar o próprio microfone, e aí fecha um circuito e faz com que esse circuito transforme-se portanto, num ciclo, o chamado feedback, não é? Quando estamos a usar colunas, a vantagem óbvia é porque estamos com uma audiência grande, não é? E precisamos de usar uma forma de distribuir o som para essas pessoas, em que já é complicado estarmos a usar um auscultador ou alguns auscultadores numa matriz de auscultadores, mas temos que ter sempre cuidado com o feedback, como vos disse. Para isso, temos a hipótese de usar alguns filtros, equalizadores e gráficos e paramétricos, entre outras ferramentas que existem, anti-feedbacks, isso tudo. No caso da captação em si, temos uma referência importante que é,
nós temos 2 tipos de apresentações. Temos a apresentação em que estamos a fazer uma comunicação de um sentido só, ou então uma apresentação musical em que há interação de 2 músicos em tempo real, cada qual estando no seu ponto. Portanto, um está num terminal e o outro está noutro terminal. E aí é importante referir o áudio com uma latência baixa. Portanto, neste caso, a latência, estamos a falar do lag, o tempo de atraso, que faz desde que se fala ou se toca um instrumento e a outra pessoa do outro lado vai ouvir o resultado. Portanto, há um tempo de atraso que normalmente nestas plataformas online que se usam, o Zoom, o Meet, e entre outros, portanto, estamos a falar de 300 milissegundos, mas através de umas plataformas novas que eu vos vou mostrar mais à frente, o caso dos Jamulos, consegue chegar a 40 milissegundos. Portanto, estamos a falar de uma diferença muito grande que, que para um músico, por exemplo, tocar em sincronismo com outro músico, já é impossível usarmos uma plataforma deste género, então temos que usar uma plataforma dedicada com um som dedicado ou pelo menos com um driver ASIO que permite ter um atraso muito baixo e estas plataformas específicas. Portanto, neste caso, durante o circuito do som, além dos conversores que eu falava ali, que temos os ASIOs, temos as duas plataformas possíveis base, que é ter uma placa de som ou interface dedicado que normalmente incluem drivers ASIO, que são os tais drivers que eu falava com melhor latência, ou então os próprios portáteis ou tablets que já trazem pronto, todo o sistema embutido numa on-board, não é? Portanto, têm já os conversores, têm lá tudo embutido online, mas com a desvantagem, por uma questão de custos, não é? E eles normalmente num portátil ou num tablet optam por ter conversores analógicos digitais e pré-amplificadores de pouca qualidade, ou portanto, digamos, de qualidade base que numa solução mais exigente, portanto, com fins de apresentação musical ou outros, vai criar aí alguns problemas de, de ruído e de crosstalk com os próprios ruídos internos dos computadores, não é? Coisa que não acontece quando temos uma mesa de som digital ou um pré-amplificador analógico à parte com um conversor tipo uma placa de som externa, USB, por exemplo. Pronto, é uma boa opção. Temos a seguir, temos aqui a diferença. Passou 2 slides. Vamos lá ver. Isto está aqui meio lento. Temos aqui a tal diferença entre os drivers, que são um dos componentes que difere normalmente a utilização do microfone e da placa de som que está on-board num sistema, num portátil, por exemplo, um portátil Windows, temos os drivers nativos, que são os WDM, que têm menos latência, mas são compatíveis com multiplataforma. Podemos estar a usar, por exemplo, uma apresentação, estar a ouvir música e estar a correr uma aplicação específica. Normalmente o ASIO não permite a partilha, salvo se configurar com essa exceção. Mas por outro lado ele usa recursos de administração do computador e então tem melhor tem uns tempos de latência muito melhores, portanto, e aí já conseguimos usar, por exemplo, o caso do músico, queira usar sintetizadores virtuais ou plataformas que sejam importantes, por exemplo, um baterista queira usar uma bateria digital, mas usar o sintetizador virtual do computador, portanto, a melhor opção neste caso será usar os drivers ASIO, porque aí melhora os tempos de comunicação entre a informação e o som que sai atualmente no terminal. Portanto, neste caso, o recurso para os tais ensaios virtuais online ou concertos ou sintetizadores virtuais, como eu recomendo aqui, a melhor opção é usarmos o ASIO. Para quem não tem um hardware dedicado,
Há esta parte que também é interessante, que existe a plataforma chamada, que é uma plataforma livre, um driver livre, que é o ASIO for All, e normalmente ele detecta os drivers incluídos no próprio computador, e quem não tem hardware profissional pode usar esta aplicação e melhorar os recursos internos da sua placa on-board no próprio computador que tem. Para melhorar e resolver alguns problemas associados à captação, devemos usar duas etapas no processo, que normalmente só são acessíveis quando temos hardware dedicado, ou então existe a hipótese de usarmos software tipo o chamado Digital Audio Workstation, um DAW, no caso do Reaper ou outros fabricantes, existem imensos, que permitem fazer um routing externo, e nós podemos fazer portanto, a captação, tratar a captação e só depois de a tratar enviá-la online. Por exemplo, eu neste momento estou ou usar uma mesa digital que me está a captar o áudio e está a criar aqui um sincronismo com o vídeo, porque o vídeo sai um bocadinho atrasado, e então ele, além de estar a pré-amplificar a voz, está a tratar a equalização e a criar aqui alguma compressão para que vocês consigam perceber melhor o que eu estou a dizer. Neste caso, eu dou aqui alguns exemplos, por exemplo, uma voz chamado os talking heads, como normalmente o pessoal do vídeo fala, portanto, o caso dos pivôs. Nós temos uma taxa de compressão aplicada na voz para realçar as dinâmicas, para ouvirmos mais ou menos constante o discurso do apresentador, e neste caso em série deverá, além deste compressor que está a ser aplicado numa fase inicial para realçar sílabas mais suaves, um limitador que vai criar um limite final para que o som não ultrapasse um nível de desconforto para pronto, para aquele limite que nós queremos definir. Portanto, depois existem outras variantes de funções que podemos falar, o threshold, mas neste caso, para já, era para vos explicar que é interessante usar um compressor e seguido de um limitador na pista da voz ou do instrumento que vocês querem usar, para que o receptor tenha um nível constante do resultado final. A equalização ajuda-nos para resolver também melhores percepções do que está a ser captado. No caso da voz, realçamos a zona vocal, que é a zona média dos 2K, aproximadamente. Eu até refiro ali o fator do Q1, por exemplo, é uma equalização típica para um microfone dinâmico vocal. Temos vários exemplos disso, alguns mais conhecidos, tipo o Shure 58, por exemplo, ou outros. O caso da KG D5, sei lá, existem muitos. E normalmente no espectro vocal as frequências de subgraves não interessam muito, aplicamos sempre um filtro passa-altos para que o chamado rumble não crie perturbações na percepção do que se está a dizer, e para o caso de, por exemplo, estarmos num ambiente com algum ruído em que há máquinas ou veículos a passar ao lado, esses ruídos não perturbem a percepção do ouvinte do que está a falar. Isto aplica-se também ao vivo, na voz do cantor, porque num palco temos sempre muitos ruídos inerentes, além do som que está a ser feito pela voz do cantor. Aqui falo-vos em alguns aplicativos e as diferenças desses tais aplicativos, como vos falava há pouco. Portanto, temos para aplicações com atraso muito baixo, com latências super reduzidas, temos plataformas livres tipo Sonobus ou Jamulus. E este tipo de plataforma é interessante porque permite-vos reduzir um pouco as latências, e então permite que músicos de países diferentes, até, por exemplo, eu tenho participado regularmente, até durante a semana, com alguns colegas, em sessões de ensaio livres, em jams livres, e normalmente usamos o tal terminal de computador, ligamos o instrumento ao computador
e permite-nos tocar em tempo real com um músico que está ligado noutro ponto do país ou noutro ponto do planeta. Portanto, por exemplo, neste momento já fiz alguns ensaios livres com pessoal da Alemanha, da Holanda, de França, Inglaterra, Espanha, Portugal, portanto, Itália, sem grandes problemas. Conseguimos resultados na ordem dos 40 milissegundos de atraso, o que depois de algum hábito já é execuível para conseguirmos fazer um ensaio nestes âmbitos de pandemia, onde há custos inerentes à logística, quando é necessário prepararmos um espetáculo internacional, por exemplo, ou uma apresentação internacional, nós podemos usar este tipo de plataformas para fazer ensaios regulares antes dos ensaios gerais presenciais. Pronto, esta será a diferença entre estas plataformas que eu vos falo, que necessitam obrigatoriamente de hardware dedicado, necessitam que a ligação do terminal que está ligado à internet esteja com acesso ao ISP, portanto ao provider da internet por cabo de rede, não pode ser por Wi-Fi porque cria-vos um lag maior. E, e além disso, permite-vos ainda usar outros dos requisitos é terem os tais drivers ASIO, daí que eu vos falava no ASIO for All, caso não tenham um hardware dedicado já com drivers ASIO. Portanto, no caso das outras plataformas, o Skype, o Meet, o Zoom, o Teams, o Messenger, o WhatsApp, são plataformas que trabalham com latências maiores, normalmente nos 300 milissegundos, funcionam bem para uma comunicação oral, mas para uma comunicação musical já não é tão viável, não é? Pronto, porque, portanto, a diferença ali dos 200 milissegundos, 250, cria-vos ali um lag que depois torna-se difícil de conseguir tocar com esse atraso. Hum, Pronto, vou passar ao próximo slide e pronto, ficam aqui com a minha informação, o meu contacto, estou disponível para algum esclarecimento que queiram e, e espero que tenham gostado desta breve palestra. Olha, não estou a ouvir, Ceci, vais ter que ligar o microfone. Claro Ah. que sim, eu sempre esqueço, desculpa. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, consultas gerais, entrem em contato com o Hugo através dos dados que ele coloca na tela e qualquer também ajuda que for necessária, podem entrar em contato com a Avixa, com a equipe da Avixa, tanto na América Latina como em Portugal, e a gente ajuda no que for necessário. Hugo, muito obrigada pela sua participação, Sim, um obrigado conteúdo também. super interessante e espero que tenham gostado, assim como ele mesmo já disse. A gente se vê na próxima sessão, portanto, e, e seguimos com uma seguinte sessão proximamente. Muito obrigada. Tá, tchau, Tchau. obrigado.